Dia. Tá vendo que é aluna aplicada? Tá vendo? Que mentorada aplicada aqui, ó. Pois é. Sabe quando que eu fiz isso no manoterapeuta? Nunca, minha filha. Que coisa Chegar mais antes do maluca. horário. Que coisa mais maluca, gente. Como que, olha, muito, muito, muito fora da casinha a mesma coisa. Mas enfim. Inclusive, eu ia falar sobre isso hoje. A importância da gente se divertir no processo. Né? Foi a É, primeira coisa que isso. a gente falou lá no comecinho da mentoria, de ser Foi. divertido. Tem que ser E divertido. exatamente. É. Ai, ai. Cadê, mano? Tá aí? Tá saindo ali com o pai agora. Ah, vai passear? Vai. Para você trabalhar, né? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar ainda sobre o WhatsApp, como vender em grupo. E acabei de fazer as postagens ali de como criar o primeiro grupo. Então, fala bem simples Bom para dia. vocês criarem. Bom dia. E para que a gente consiga trazer conteúdos ali dentro, que as pessoas gostem, se divirtam, né? Se o teu astral é mais divertido, tipo, da Cláudia, a Cláudia é divertida. Então, mesmo que vai falar de dor, vai ser um viés mais divertido. Quem tem um jeito mais sério, tá tudo bem também, vai conectar com as pessoas. O importante é a gente achar, né, qual que é a nossa essência ali, qual que é a nossa verdade. E falando em verdade, a integridade tem tudo a ver com ser verdadeiro. Só que a gente confunde integridade com moral, tá? E aí, o que que é a moral? A moral, ela entra dentro das normas de regras de convivência da sociedade. A integridade não é a mesma coisa. A integridade tem a ver com as tuas verdades internas. E aí, a gente pode fazer tudo o que a gente quiser, mas nem tudo nos convém. E por isso que a gente precisa equilibrar, né, a nossa verdade, a nossa integridade com aquilo que nos convém ou não fazer. Então, às vezes, vocês vão entrar em conflito com a verdade interna de vocês e a moral, né, das regras de convivência dos ambientes em que vocês estão. Então, vocês vão precisar pesar muito isso. Pesar numa balança interna da consciência de vocês. Aqui eu posso fazer, aqui eu não posso fazer. E por que eu tô falando isso? Porque em muitos momentos vocês vão se perceber em ambientes que fazem com que vocês entrem em dor em relação à integridade de vocês. E aí, entra naquele tema que a gente conversou um pouquinho semana passada, de da verdade, nua e crua, né? Que às vezes a gente entra numa mentira para não magoar o outro ou por conta dessas regras da sociedade. E aí, eu quero falar para vocês sobre uma analogia que eu encontrei essa semana, que eu li em algum lugar e que fez muito sentido. No início dos tempos existia a verdade materializada e a mentira materializada, tá? É só uma analogia, tá, gente? Para vocês entenderem. E elas não se davam muito bem, porque a verdade não gostava da mentira e a mentira não gostava da verdade. Até que um dia a mentira convidou a verdade para tomar um banho numa banheira. Tinha rosas, tinha um cheiro bem gostoso. E aí a verdade não queria confiar muito, né, na mentira. Ela desconfiou e disse que não ia tomar banho junto com a mentira. E aí a mentira disse: Não, mas venha tomar banho, não tem nada de mal, vamos tomar banho juntas, a água tá bem gostosa. Aí a verdade foi lá, testou a água, viu que era verdade, e a mentira foi falando várias pequenas verdades. E aí a verdade ia lá e via que era real. E aí ela confiou para tomar banho com a mentira. Elas tomaram banho, se divertiram,
E, de repente, a mentira saiu bem rápido e vestiu as roupas da verdade. E aí, a verdade saiu loucamente disparada atrás da mentira. Nua. Saiu nua. E naquele tempo, era um horror ver gente nua. Era um horror para qualquer ser nu. Então, aí as pessoas começaram a não querer olhar para a verdade, a tapar os olhos, porque ela estava nua. E a mentira saiu viajando pelo mundo, andando pelo mundo, vestida de verdade. A verdade não conseguiu pegar mais a mentira. E o que aconteceu? Até hoje, acredita-se que as pessoas preferem ver a mentira vestida de verdade do que olhar a verdade nua e crua. E aí, gente, quando eu falo às pessoas, é todo mundo. A gente comete pequenas mentiras vestidas de verdade, porque é mais bonito, porque temos vergonha da verdade nua e crua. E essa analogia me deu um, sabe, um negócio aqui, eu tenho que falar ela. Porque aqui a gente está trabalhando, e até me emocionando, com a alquimia do inconsciente. Quando a gente trabalha com a alquimia do inconsciente, a gente tem que reconhecer a nossa verdade. E muitas vezes vai doer no outro essa verdade. E aí, até que ponto que a gente equilibra o que a gente vai falar, o que a gente vai, como a gente vai se expressar, até que ponto a gente consegue dizer não para o outro sem vestir essa mentira envolta na verdade. Não quero que você venha aqui em casa hoje. A pessoa quer vir, mandou mensagem, vou te visitar. E aí você não fala. Você sentiu que não era para a pessoa ir. E aí, por que eu trouxe esse exemplo? Caramba, tipo, parece que as coisas são todas conectadas. Ontem aconteceu dois episódios. Algumas pessoas vieram aqui em casa e, do nada, não avisaram. E eu não queria recebê-las. E recebi. E elas deixaram algumas coisas aqui. Algumas energias intrusas. Aí eu, até que ponto eu não vou impor limites? Porque essas pessoas, eu tenho afeto por elas, mas o meu sentir não queria recebê-las. E aí, de noite, eu que lido com as energias que estão aqui atrapalhando o sono do meu bebê. Ai. Entendem que as coisas são muito sutis. Mas, no fundo, a nossa intuição sabe. Sabe. Aí, depois eu fui pra mesa. Tá, veio acompanhada de fulaninho? Veio. E do outro fulaninho também. E esse texto, da verdade, eu já tinha lido essa semana. E eu já tenho vindo repensando até que ponto eu falo, até que ponto eu não falo. Muitas vezes eu quero falar e não falo, por medo de machucar o fulaninho. Mas daí eu tenho que lidar com as consequências de não ter falado o meu não. E aí, aonde que vocês estão deixando de falar não? Pelo que o outro vai pensar. Por conta dessa moral que vai de encontro com a integridade de vocês e se choca. Nossa, eu entrei na reflexão aqui que eu não tinha nem planejado. E vamos lá. Levem isso para a vida de vocês. Vamos tentar falar mais não para respeitar a gente. É difícil pra um caramba. É, muito difícil. Mas com certeza vai fazer muita diferença. E aí entra a questão da dependência emocional que a gente bate tanto na tecla. Por conta da dependência emocional, a gente não respeita os nossos nãos. Dizemos muito mais sim para o outro do que sim pra gente. E quem que diz sim pra gente? E acaba que ninguém vai dizer sim pra gente. Tá? Não, mas o fulaninho também não diz não pra mim. Ok, mas é um problema dele. Ele tem que lidar com a dificuldade de dizer não. Eu tenho que lidar com a minha. E eu tenho que aceitar também os nãos que eu ouço. Eu percebo que eu particularmente, aceito muito melhor os nãos
do que o meu julgamento interno de que o outro não vai aceitar. Eu nem sei se o outro não vai aceitar, porque eu nem falei, mas na minha cabeça já acha que vai acontecer um escândalo. Com base na história que a gente viveu, nos ambientes em que a gente cresceu, que a gente precisava ser boazinha, de acordo com aqueles padrões morais que a gente aprendeu, de acordo com toda aquela regra de que você é mal agradecida se você não fizer isso comigo. E outros adjetivos que a gente ouviu tanto. Caraca, você não me ama? Né? Tantas outras coisas que a gente ouviu. E aí, como que lida com isso? TDR. TDR. Brincadeira, mas em alguns momentos vai ser necessário, assim, a gente desfazer alguns blocos de tantas crenças que a gente tem. Vai ser necessário a gente procurar outras alternativas também, em alguns momentos. E assim a gente vai levando. Mas para que fique mais leve, é importante a gente vestir a nossa verdade nua e crua. E já dizia Jesus, só a verdade libertará. E é essa alquimia de viver a nossa verdade. Gente, não tem relato mais forte na história da humanidade do que aconteceu com Jesus. E, pasmem, vocês perceberam que na história de Jesus, mesmo Maria sofrendo, ela não impediu ele de viver a missão dele, que era ir para a cruz? Me digam se tinha dependência emocional nessa história. Não tinha. Ela deixou ele seguir, mesmo sendo mãe. E aí, ele não ficou com medo de seguir para a missão dele, porque ia deixar a mãe. Por que que a gente quer fazer diferente? Deixar de fazer as nossas coisas por conta dos nossos pais, ou de outra pessoa, por conta dos filhos. Mãe, eu não deixo. Pergunta na mesa se não deixa. Duvido. Mas eles já morreram. Não deixa de fazer por conta dos pais. Pergunta na mesa se você não deixa. Mesmo eles não estando mais encarnados, vocês honram aquilo que eles falaram para vocês fazerem. Em memória dele. E ainda é mais difícil, porque você acha que está fazendo tudo só por você. Muita coisa você repete porque você ouviu que tinha que ser daquela forma. Mas Priscila, não importa mais com a opinião deles. Se não se importasse, a vida não estava travada. Então, precisamos ser verdadeiros com nossa integridade. No fundo, a gente não queria. Mas ainda fazemos muitas coisas porque ouvimos lá quando pequenininhos que a gente tinha que fazer. E a gente não questiona aquelas vozes internas. A gente não questiona nossas ações, o porquê que a gente faz cada coisinha naquele dia. E pasmem, uns 80% das coisas que você faz hoje, que você pensa hoje também, é repetição do que aconteceu ontem. Que foi repetição do que aconteceu antes de ontem. Porque a gente não se questiona. A gente deixa o nosso inconsciente dominar e levar a nossa vida. E quando a gente vê, se passaram 30, 40 anos, a gente só deixou ser conduzido pelo inconsciente. Ah, a vida é difícil. Gente, a vida não é difícil, a gente que tornou ela difícil. Por não dominar nosso inconsciente. Não tem como dominar, né? Mas por não entender e não conseguir decifrar ele. A gente não aprendeu isso antes. E tá tudo bem, fizeram o melhor que podiam com a consciência que tinha. Só que agora a gente tá tendo consciência diferente.
A gente vai tomar posse dessa consciência e fazer diferente? Ou vamos continuar repetindo os padrões, mesmo assim? E pior, com aquele sentimento de droga, agora eu sei a verdade e não consigo mudar. Agora eu sei que eu criei tudo isso aqui que eu tô vivendo. Que droga, não queria nem ter acesso mais a esse conhecimento. Aí a pessoa cria uma amnésia. Vocês estão tendo um conhecimento que 90 e tantos por cento da humanidade não tem. Você tem noção disso? Se vocês perceberem que vocês têm em mãos uma mesa que permite vocês acessarem o inconsciente, e vocês perceberem que vocês têm conhecimento de que tudo é evidência, se vocês perceberem que vocês têm conhecimento que as pessoas compram pelo emocional e vocês sabem que elas precisam de terapia, se vocês juntarem isso tudo de uma forma inteligente, vocês dominam o mundo. Vocês sabiam que o conhecimento que vocês têm, os governantes, querem muito para dominar o mundo? Como acessar o inconsciente? E aí, a gente vai querer dominar o mundo? Não, a gente quer ajudar as pessoas. Então, se somos pessoas bem intencionadas e temos acesso a esse conhecimento, para que não ajudar as pessoas de forma mais intensa? Mas eu quero ajudar. Mas se você não se ajuda, não tem como ajudar o coleguinha. Sabe por quê? Porque a gente só consegue fazer pelo outro o que a gente consegue fazer pela gente. Igual andar de avião. Primeiro você tem que colocar a máscara de oxigênio em você para depois tentar salvar os outros. Senão você vai tentar salvar os outros e morre todo mundo. Porque não dá tempo. E aí, gente, o círculo de ontem mostrou, evidenciou, escancarou que os círculos, né? A gente já tem as respostas. A gente precisa aplicar. E aí, a gente precisa sim ter objetivos claros e definidos para que a gente aplique, para que a gente queira ir. Então a gente não vai, a gente só fica contando historinha pra gente e buscando justificativa. E pior, a gente que cria aquelas situações para serem justificativas. Então hoje já não cabe mais a gente buscar justificativa. Não é para mim a justificativa. Vocês estão dando para vocês mesmos. E o que hoje você fez para dar um passo a mais rumo ao teu objetivo? Para mais perto do teu objetivo? O que ontem você fez para dar um passo a mais perto do teu objetivo? Quando você for dormir, antes de dormir, sempre se pergunte: o que eu fiz hoje me aproximou do meu objetivo? Se não me aproximou, o que eu tenho que fazer amanhã, já de manhã, para conseguir? Eu já tenho falado para vocês sobre aquilo de colocar a meta, de fazer uma venda naquele dia e não encerrar aquele dia enquanto não fizer aquela venda. E é muito real, quando você coloca aquele objetivo, é até viciante. Depois que você fecha uma, você quer outra, depois que você fecha outra, você quer outra. Só que a gente esquece de dar esse primeiro passo. Aí o que você vai fazer? Não está conseguindo fazer esse primeiro passo, de sair da inércia e ir atrás de fazer uma venda naquele dia? Você precisa se perguntar o porquê que você tem medo do sucesso. E aí, por que você tem medo de fazer a venda? Às vezes a pessoa faz uma venda e acha que tá bom e para. Às vezes é o medo de fazer a venda. E aí vocês têm ferramentas. Usa o pêndulo, gente. Usa esse pêndulo para tudo. Por que eu tô tendo medo de ir para frente?
Por que eu tô travando? Tá, tem um monte de coisa aqui que eu ainda não tratei, um monte de problema no meu campo que eu ainda tenho que resolver, porque eu criei, foram umas 300 encarnações só criando uma leca. Ok. Mas é possível, sim, com as ferramentas que você tem, dar um passinho mais, fazer uma venda, por exemplo. E você vai perguntar na mesa por que você não está conseguindo ter a ação. Às vezes é só falta de meta, de um caminho para ir. Eu não tenho por que gastar minha energia se eu não tenho para quê. E a gente falou sobre meta, que não estava presente. Meta não é quero ficar rico. Meta é quero ficar rico, quero ter na minha conta 500 mil reais. Colocou um valor X. Para quê? Para ir para Espanha, viajar, ficar 3 semanas lá, com tudo pago. Quero. E para isso, vou precisar de quê? Ganhar 30 mil por mês. Como que eu vou fazer isso? Fechando um tratamento de R$ 1.000 por dia. Ou fechando um tratamento de R$ 2.000, 15 dias. Entenderam como que vocês quebram essas metas? Isso é muito importante. Coloque no papelzinho. Porque sem um para quê, eu não vou. Tá? Dúvidas? Nossa, hoje tô inspirada aqui. Querem falar? Alguém? Eu estou me acabando de rir aqui, porque eu lembrei ontem, mas qual é o valor? Tá bom, mas qual é o valor, Cláudia? Qual é o valor? Não saía, cara. Parecia que tinha um negócio, sabe assim, me prendendo. E eu acho que era uma vergonha de falar o valor da meta, daquilo que eu queria, sabe? Porque tem muito assim do. Eu não sei te explicar, porque eu falo as coisas, sabe? Eu tenho essa coisa de. Auto-julgamento. Oi? Auto-julgamento, pois é. Mas foi muito engraçado, gente. Depois eu fiquei lembrando dos momentos assim, fui rindo, eu falei, gente, que louca, que ataque baboférico foi dado ali da minha parte, que eu não conseguia verbalizar o valor. Não conseguia fazer o quê? Carla, verbaliza esse valor, hein, pelo amor de Deus. Porque somos nós duas. 30 mil na minha conta por mês, eu tô super contente. Falei, só preciso ver como que eu vou atingir esse valor, né? Não, mas a gente vai atingir, calma. A gente vai lá. Ai, Ó, ai. mas é aquilo. Definir o valor da sessão, você não vai mudar. Quanto que é a tua técnica, cada sessão? E aí, ok. R$ 150. Deixa eu arredondar. R$ 100. Quantas pessoas você precisa captar para ter R$ 100? Para ter R$ 1.000, por exemplo. 10. Então, um mês tem 30 dias. Você só precisa de um terço desses dias captando um cliente por dia. Como que você faz? Gera valor para que as pessoas te vejam como autoridade. Ou você pode entrar em contato com as pessoas, oferecer. Às vezes é meio chato, né? Receber uma mensagem assim do nada na pessoa. Ok, não quer fazer isso? Você pode fazer aquilo do grupo do WhatsApp. Você pode colocar em grupos do Facebook. Você pode colocar no Google. Eu já falei sobre o Google para vocês. Colocar lá do espaço físico no Google, onde vocês atendem, para que as pessoas que moram na cidade de vocês procurem. Ah, procurando terapeuta, aparece o nome de vocês no Google Maps, falei, né? As aulas, acho que até antes de vender a mentoria. Ah, legal. Alguém conseguiu fazer? A Leia eu sei que fez. Eu quero fazer, vou ver se eu faço isso hoje. Já tentei fazer algumas vezes e não consegui fazer. É aquilo que você falou, né? Você não quer fazer. Talvez você não queira fazer que você atende na casa da mãe, por exemplo. É.
E aí tem que ter o espaço físico. E aí eu fico assim, nossa, mas e se as pessoas virem aqui? Não é para receber ninguém, né? Se as pessoas irem aí, você vai ter dinheiro no bolso. Olha que legal. É ter medo do julgamento. E aí, o que você vai fazer com medo de julgamento? Hã? TDR, gata. Ah, Tratar. tratar. Isso. É. Pergunta na mesa. Será que só TDR resolve? Quantas? Não, só a TDR não resolve. Eu inicio um bloco. Vocês acham que eu fiz 19 por quê? Eu iniciei um ontem, Pois é. né? Mas aí Daquele você... assunto lá, né? Aquela coisa lá. E você ficou cutucando. É importante. Mas vocês podem fazer o quê? Uma listinha de tudo o que vocês precisam tratar. Por ordem de prioridade. Qual que é mais importante? Qual que vai me trazer resultado mais rápido? Igual o skate. Ai, onde que eu falei do exemplo do skate? Acho que não tava todo mundo, não. Foi na Círculo, né? Gente, tinha um cara nos Estados Unidos. Eu vou de novo. João. Queria fazer um carro porque via lá em 1500 e bolinha a necessidade, já abro para você lá, a necessidade de ter transporte para as pessoas. E aí ele bolou vários planos, precisava de motor, precisava de lataria, pneu. E aí ele ficou procurando, estudando como desenvolver essas coisas, porque não existia. Lá no Canadá tinha Márcio. Márcio viu a mesma necessidade das pessoas na mesma época. E aí, o que ele fez? Colocou 4 rodinhas no chão, uma madeira em cima, uma tábua, e criou o skate. E aí, ele tinha um skate para se locomover. E aí, algumas pessoas já conseguiram se locomover e ele começou a ganhar um capital. Enquanto isso, o João, lá nos Estados Unidos, ainda bolava plano de como desenvolver o carro perfeito. E aí, o Márcio, no Canadá, recebeu mais pedidos e uma demanda diferente, porque ele começou a ver que idosos não conseguiam andar de skate, as ruas eram cheias de pedra, não existia asfalto na época, né? E aí ele desenvolveu uma outra forma de facilitar o patinete. Colocou 2 rodinhas, uma madeira embaixo, uma em cima, um guidão, e aí as pessoas começaram a conseguir andar. E aí, enquanto isso, nos Estados Unidos, João ainda estava buscando estudar formas de criar o carro perfeito. Aí a demanda aumentou, ainda a patinete não era suficiente, João desenvolveu a moto. Márcio desenvolveu a moto. Enquanto isso, João ainda nos planos das ideias. A gente faz isso em várias vezes. A gente não começa a fazer o que dá com aquilo que temos. E aí, fica só aqui. Gente, eu criei a mentoria sem ter página de vendas, sem ter autoridade como mentora, sem ter um monte de coisa, e fui indo. Aí agora já tem um monte de coisa, tem conteúdo também já, se quiser vender curso do conteúdo que foi dado aqui. Mas você tem magnetismo, man. Você tem algo Vocês estão energético. encarnados? Vocês estão Hum? encarnados? Mas o teu tá tratado. Por isso que a gente bateu os olhos em você. Falou, eu acho que eu quero sair, ó. Não sei o que que vai ter, mas eu quero sair, ó. E vocês não têm as mesmas técnicas que eu? O que falta é vontade. Sabe como que eu comecei, Rô? Eu comecei com muita vergonha. Porque desde criança eu tinha vergonha de onde eu morava. Tá? Porque eu nasci, morava na casa dos meus avós, eles expulsaram meus pais de lá. Sei lá, que rolo que foi? Não sei, acho que não foi expulsado. Mas aí eu fui morar com eles, bebê, no paiol dos meus avós. Paiol, pra quem não conhece, é onde a gente coloca milho. Tinha ratos lá, tá? Porque eles eram agricultores. E aí eu cresci dormindo na mesma cama que os meus pais, minha irmã e 4 pessoas, tá? Eu tinha vergonha desde que eu nasci, porque eu me enfiei num lugar desses. Escolhi
Sei lá por que cargas d'água. Karma, né? Enfim, por conta desses negócios aí. E aí, eu já morei na faculdade, por exemplo, em mais de 12 lugares. Só lugar ruim. Quando eu comecei a vender terapia, eu morava num lugar que, tipo, vocês não chamam de meia água, né? É tipo um lugar assim que é estreitinho, só tem um telhado assim. Era no fundo de uma mercearia em que as pessoas ainda tinham que passar dentro de uma garagem de uma outra casa para chegar no lugar que eu morava. E para entrar, era uma área de serviço onde ficava a porta da salinha que eu abri. Porque eu abri na sala do lugar que eu morava, tá? E eu abri presencial, coloquei no Google presencial. Só que não era só uma área de serviço. Era um lugar cheio de pernilongo, porque tinha um banhado do lado. A parede toda mofada, assim, o lugar que eu tinha alugado lá, era o que eu conseguia pagar. E tinha um tanque, tá? Visualizem essa cena. Um tanque de calçada, assim. E aí a maquininha de lavar roupa do lado. E aquilo cheio de pernilongo. E às vezes eu colocava as pessoas sentar no banco, num banquinho assim que eu ganhei usado, lá com os pernilongos. Foi assim que eu comecei. E eu nunca esqueço que a Andressa falou assim, a espiritualidade ajuda principalmente os mais humildes. Ela não quis dizer os mais pobres. Humildes são pessoas que fazem sem se achar maior do que os outros. Você se acha maior do que os outros? Mesmo que se achem, vocês vão ter resultado, gente. Vocês estão encarnados. Os espíritos querem pegar o corpinho de vocês porque vocês têm magnetismo. É isso que eles querem, tá? Os intrusinhos. Então, May, mas assim, tá. Aí você, acho que a gente já falou disso, mas assim, aí a pessoa que chega lá precisando de ajuda e olha para a sua situação, Nunca me você falaram como que nada. então, e como que você colocava valor? Assim, nossa, você sempre vendeu de um valor bom a metodologia, né? Como que você conseguia, gente, não tem nem muito como explicar. Como que você conseguia colocar valor no que você faz se o lugar onde as pessoas iam eram tão, sabe, assim, não. Pobrinha. Hã? O lugar é Não, pobrinho. pobrinho, assim, o lugar é ruim, óbvio. Não tem florear. Era ruim, era péssimo, era feio, era, né? E assim, como que você conseguia, assim, nossa, eu não sei explicar. O que eu fiz? Eu tinha um certo receio de colocar aquele valor? Tinha, mas na mesa Hum, deu aquele valor. O que eu ah, fazia toda vez que eu sentia aquilo? TDR. Sentia medo de falar o valor? TDR. Limpar. Se fosse sobre personalidade, era TDR. Se fosse bloco, inversão de spin. E fiz um tratamento para valor, obviamente. Mas eu fiz o tratamento para valor depois que eu já tinha alguns clientes. E algumas pessoas começaram a me procurar para tratar valor. Eu pensei assim, não, mas eu não tratei valor em mim. Vou me tratar também ao mesmo tempo. Mas eu já tinha alguns clientes quando eu tratei valor. Senti vergonha de falar o valor. Me senti mal por não ter horário, por não poder atender naquele horário que a pessoa quer. TDR. Me senti mal por qualquer coisinha, TDR. Tá? Me senti mal por conta da pessoa ter chegado e eu ter ficado com vergonha do lugar. TDR. Era o que eu fazia. E ainda hoje, se eu me sinto alguma coisa estranha, vou pra mesa e TDR. E vocês acham que eu não tenho mais coisa pra resolver? Vocês se iludem, né? Se iludem é, porque querem. Eu falo, quando, um ótimo tratado. quando eu fechei o espaço aqui, né, da área da minha mãe para isso, eu perguntei na mesa se eu poderia fazer uma coisa bem meia boca.
ou se eu poderia fazer uma coisa um pouquinho melhor, que foi o que eu fiz. Porque eu poderia receber pessoas aqui. A mesa deu o que era para receber pessoas. Nossa, até deu uma coisa aqui agora. Eu duvido que seja pior do que o lugar que eu comecei a atender. Não. Eu duvido. Pra vocês terem noção, eu fazia trufa, né? Pra vender. E às vezes não dava tempo de limpar tudo aquele chocolate. Aí a cozinha era do lado. Só que pra pessoa ir no banheiro tinha que passar pela cozinha. Aí, gente, imagina a confusão que era na cozinha. E aí eu tinha que dar, tipo, os meus pulos, assim, sabe? E eu dava, com vergonha. Mas eu ia pra mesa e TDR. E, gente, eu acho que se não tivesse passado por isso, hoje eu não estaria aqui. Eu Não. tenho um bebê, eu ainda não consegui babar. Hoje veio uma mulher aqui fazer entrevista. Eu tinha contratado a minha cunhada, ela desistiu no primeiro dia. Hoje uma pessoa aqui para fazer entrevista para ser babá. Tem coisas em mim que não queria ter babá. Por isso que não deu certo. Aí a gente queria tudo, né? E aí eu não tô conseguindo ir para um espaço físico separado da minha casa. Aí às vezes vocês escutam meu bebê chorando. Eu atendo aqui. É o melhor dos lugares para atender? Não. Mas eu vou paralisar por causa disso? Não. Às vezes dá vergonha? Dá. Nunca esqueço que Maria uma vez falou assim no atendimento. Teu bebê tá aí? Eu, tá. Só que ele tava em cômodos diferentes. Aí, tipo, aquilo me deu um tum. Ai, será? O que será que ela pensou? Depois eu fui pra TDR. Entendeu? Eu sou um ser humaninho igual vocês, gente. Agora eu vou deixar a Leia falar. Eu ia falar do. Eu esqueci, peraí. Do do Google lá, né? O Google, meu negócio, que aparece até um. Eu fiz, coloquei o endereço físico do meu do meu, né? Do centro espírita que fundamos, e lá fica fechado, não tem ninguém, né? E algumas pessoas, 45 pessoas visualizaram, que chega para vocês por e-mail, tudo. Quem visualizou, quem fez rota, tudo. E eu tive um retorno do mapa, e que essa pessoa até disse que vai fazer o mapa, fez o mapa, né? Tô no suporte ainda do mapa para ela, e que ela vai fazer, ela disse que quer fazer tudo que tiver lá, seja lá o que for. Ela nem perguntou o que era. Então, assim, eu acho que mesmo que você não queira que vá, porque, por exemplo, lá fica fechado, né? Os nossos atendimentos lá são todos só dos médiums, né? Porque a gente não voltou a abrir ao público. Então, a gente marca as consultas, quase todos são terapeutas, então todas as terapias são com horário agendado. E eu coloquei todas essas informações no Google, que fica fechado, permanece fechado, e coloquei que precisa agendar, entendeu? E tive retorno, então acho que funciona, assim, né? É como é que fala, uma captação boa, assim. Se você tiver, porque eu acho que se eu tivesse no endereço aonde eu coloquei, essas pessoas que fizeram a rota, se alguma delas foi lá ver, eu estaria lá para atender. Se eu tivesse posto na minha casa, por exemplo, todos teriam chego aqui. E eu poderia ter atendido todas essas pessoas e ter revertido em venda. Como eu coloquei lá e lá fica fechado, entraram em contato pelo WhatsApp, né, que eu coloquei, mas eu poderia ter revertido muito mais pessoas. Só que para mudar o endereço, tem que esperar mais 15 dias para chegar pelo correio, né? Então eu preferi deixar lá, porque dá trabalho mudar isso depois que você já fez o cadastro para fazer a confirmação da empresa, né? Demorou um pouquinho para chegar pelo correio para mim, né? Tive que fazer duas Então, vezes a solicitação. para mudar o endereço não precisa de novo, não. Eu sempre tô Ainda mudando. não? Ah, é? Eu fiquei com medo porque eu tive que fazer duas vezes a solicitação de confirmação da empresa, sabe? Verificação, não sei como é que chama. E acabou demorando para chegar lá o papel do Google, né? Mas depois que chegou foi rapidinho. E chega uma vez por mês chega lá a movimentação que teve, quantas pessoas visualizaram, quem fez rota, tudo.
Eu achei bem interessante. Legal. Viram aí? O Google ajuda gratuitamente. Tá? Coloca lá no Google Maps o endereço de vocês, onde vocês atendem. Maria? Nem eu não quero atender em casa, não. Na mesa me deu para eu fazer só a mesa presencial, os outros tudo só online. Mas eu quero te perguntar sobre o calendário Trello, porque eu me cadastrei lá, eu nem entendi bem, aí eu fiz o cadastro e já assisti umas 3 vezes e acompanhei. Ele é um gerenciador do Instagram? É porque eu fico meio perdidinha, tanto aquele Becos, como o Trello. Ele é só um gerenciador do Instagram, das O redes Trello sociais? é como se fosse uma agenda tua online para você colocar ali ideias, para você colocar conteúdos. Tipo, quero pegar aqui uma ideia que eu já deixei pronta para fazer um post. Aí lá tem. Deixa eu compartilhar aqui. Eu vi, por exemplo, você coloca os seus pôsteres. Quando a gente vai ver uma ideia disso, aí a gente clica, vai para um post seu. Tipo, eu coloquei lá já para vocês terem uma ideia de como fazer, sabe? É como ele é um gerenciador, é como se fosse um gerenciador, uma agenda que gerencia. Isso, ó. Aqui, por exemplo, tem exemplos de conteúdo, né? Sim, Então, você vai clicar aqui. Que tipo de conteúdos posso fazer? Aí você tem conteúdo que inspira, conteúdo que ajuda, conteúdo que convence, eu conteúdo que compreendi. facilita. Isso aí tudo eu compreendi. Agora, eu E tenho aí, como agendar o que eu faço, por exemplo, isso aí está tudo me dando dica. Eu tenho como agendar o que eu faço e deixar aí para ser postado? para você deixar agendado o que já está feito, é em outro lugar. É Ah, no. Deixa eu achar o nome aqui, que eu já mas aí te tudo bem. Eu certo. queria Deixa só um eu voltar. feedback disso mesmo. Ó, para deixar agendado, é no. Deixa o nomezinho aqui. E Mas observe, eu posso colocar o passo a passo de como agendar para o horário tal também, tá? beleza. Ô, Mai, e assim, eu observei que a gente cadastra, mas fica atrelada à sua conta, é assim? Não, vai ficar na tua. Você vai seguir aquele passo a passo. Eu Você segui, vai coloquei o e-mail, copiar, mas ó. quando eu abro, fica atrelado ao seu. Eu vejo também a conta das meninas. Então talvez fique. Eu não Mas sei é se as seu meninas copiar. observaram isso, quem cadastrou, porque eu vejo as meninas também, o cadastro das meninas aqui. Fica Você foi atrelado. lá naquele passo de copiar? Sim, sim, fui. Ó, Alguém observou isso? Quando cadastrou, que fica atrelada à conta de Mai? Eu Sim, vejo as parece que meninas também. mostra a parte superior, assim, Isso. fica todos os nomes de quem tá, acho que copiou essa É como se agenda. fosse subcadastro, né, Carol? Se a gente alterar isso, fizer alguma modificação, altera para todo mundo, ou isso é realmente uma cópia para cada um? Eu fiquei meio que nessa dúvida e eu exportei um PowerPoint e estou fazendo a leitura no PowerPoint, que eu se faço você as minhas for em modificações. copiar para você, você pode editar e editar só para ti. Deixa eu dar uma conferida aqui. A ideia é essa, que vocês tenham acesso, editem só para vocês. Eu não nem experimentei acessar a conta de ninguém, mas eu observei que a nossa conta fica atrelada à sua, pelo que eu compreendi lá no menu, na barra de cima. Mas tudo bem, aí pode ver depois, Mai, você coloca um sinal para gente. Tá, Eu vi ok. muito tempo. Vou dar uma conferida ali. A ideia é que cada uma consiga ter o seu, tá? Mas Agradeço. é bom vocês terem me avisado. Em relação a esse conteúdo de deixar postado, é o business do Facebook que deixa postado. Mas vou colocar aqui também um passo a passo para como deixar postado, tá? É bem simplesinho. É só baixar, colocar a conta
E aí o post você deixa agendado, tá? Tanto stories quanto post do feed. Mas é bem interessante você ter trazido, que aí já ajuda para todas, né? Em relação a atender com mesa, perfeito, você pode atender com mesa em casa e falar para a pessoa, ok, agora vamos fazer o tratamento à distância, por chamada de vídeo. Tá? Isso não impede você de divulgar seu atendimento aí, presencial. Carol? Eu queria tirar uma dúvida sobre o WhatsApp Business. Eu não ativei o meu WhatsApp Business e é importante, é interessante, dar retorno no WhatsApp Business para a nossa área. Queria saber sua opinião sobre isso. A minha experiência nele, tá? Quando eu exportei para o business, eu perdi todas as conversas, todos os arquivos, tudo. Tá? Não tem como recuperar. A não ser que você faça, né, aquele backup e deixe salvo na nuvem. Mas aí depois, sei lá como é que recupera aquilo. Eu não testei, não cheguei nessa parte. Deixei salvo na nuvem. Mas aí, como não tinha nada tão importante, eu não fiz questão de recuperar. Nele tem ferramentas comerciais, que vai aparecer um catálogo de quais horários marcar com você, tem disponível. Ali você pode colocar uma explicação do teu trabalho, você pode colocar foto e colocar valor e descrição de cada serviço que você faz. Então, é interessante porque você pode colocar teu site ali, um link, né, para site. Esse negócio de catálogo é legal, porque é como se fosse um cardápio, né? Você vai no restaurante, tem um cardápio ali, com a descrição das coisas, para as pessoas que são visuais. Se dá retorno, não sei te precisar o quão diferente de retorno dá. Eu sei que é interessante para a pessoa que chega, não tem noção do que você faz, dá uma olhada nesse catálogo e entende teu trabalho. Eu acho interessante, por quê? Primeiro, para que você se assuma terapeuta. Eu vejo que, percepção minha, tá? Se eu estiver errada, vocês me corrijam, mas eu vejo que muitas pessoas que não assumem terapeuta, se assumem terapeuta, não colocam no WhatsApp, terapeuta fulaninho de tal. E aí eu já sei que a pessoa ainda nem sabe se ela quer trabalhar com aquilo. Então, como que ela quer viver daquilo? É igual aquela meta avulsa. Quero ser rica, mas não sei quanto rica. E aí eu não caminho, não coloco ação, energia para ser aquilo. E aí onde está o meu foco expande. Se o meu foco está aleatório, eu vou ter resultados aleatórios. Né? Se eu planto diariamente energia em ser algo, eu vou ter resultado aquilo. Eu falei para vocês sobre a regra do 80-20, do princípio de Pareto. 20% do resultado que você tem vem de 80. Ai, pera. Você tem 100% do dia com 24 horas. Você vai ter resultado apenas de 20% daquele dia. Resultado positivo. O resto é como se fosse coisas aleatórias que não te geram nada. Então, se eu trabalho 10 horas, direto, 2 horas dessas 10 vão me dar resultado financeiro positivo. Tá? Então, isso é proporcional a tudo que você faz. Se eu ainda não me assumir como terapeuta, nos locais, nos canais em que eu coloco, essa proporção é menor, porque eu estou colocando menos energia ali. Então, se estou colocando apenas 1 hora para ser terapeuta, o que vai me dar resultado financeiro disso é 20 minutos. 20 minutos não, é proporcional a 60 minutos, nem 5 minutos de resultado financeiro. Tá? Então, lembrem sempre dessa proporcionalidade do 80-20. Ficou claro isso? Eu me enrolo um pouco para explicar esse conceito. E aí, é mais para esse sentimento interno, sabe, Carol? Talvez as pessoas não olhem o catálogo.
Na minha opinião, olham, porque eu, como cliente, olho. E aí vejo se tá bonitinho, se tá bem explicado, se tá entendível. Porque se eu chego, né, do nada, assim, entrar em contato com a pessoa e a pessoa só fala de blocos, questões energéticas, e se eu sou leiga, eu não vou entender. Tá? Uma criança de 7 anos entende isso, e ele não tem muito espaço para você florear. Isso é legal. Então tem que ser sucinta no textinho que eu coloco ali. E aí, isso se aplica a tudo. No Facebook, eu tenho um perfil comercial também. No Instagram, eu tenho falado de coisas do que eu faço. No Instagram, eu percebo muito o perfil Namastê. As terapeutas colocam frases motivacionais, aleatórias, textos aleatórios, imagens aleatórias que não conversam uma imagem com a outra. Tipo, não tem uma linha de conversa, de fonte, de padronização de cor. Isso dá a impressão, a primeira impressão que fica, né? Que a pessoa não é muito profissional, que não trabalha só com aquilo, que não vive daquilo. E hoje, infelizmente, é isso. Os melhores médicos em técnica não são os melhores médicos em vendas, necessariamente. Em, por incrível que pareça, na era digital, se você não tiver um Instagram com um perfil aparentemente bem estruturado, a pessoa já acha que você não é um bom profissional. Infelizmente, é a realidade. A gente queria que fosse assim? Não queria. Hoje em dia, o Instagram está sendo uma ferramenta de busca, assim como o Google. Daqui a um tempo, vai ser outro lugar? Vai, porque as coisas mudam. Antigamente, o Facebook estava bombando. Agora, já está indo para a era do TikTok. A gente está nessa transição. E, infelizmente, é assim que funciona. A gente tem que se adaptar. E aí, você vai sentir, Carol. Faça ou não, mas é muito mais para essa sensação interna de vou viver disso aqui. Vou colocar energia aqui. E aí, colocar energia também é a gente definir na minha agenda que vou atender das 8 ao meio-dia, de segunda a sexta. Vou sentar a bunda na cadeira da mesa para ficar disponível para atendimento, mesmo que não venha ninguém, naquele horário, de segunda a sexta. Princípio de Pareto. É energético, é espiritual e é o princípio de Pareto. Mesmo que não venha ninguém, se você ficar ali, sem estar respondendo e-mail, sem ficar olhando aula, só focada ali, vocês acham que a equipe espiritual de vocês não vai mandar um monte de gente? Vai mandar. Manda, sabia? Sabia, Rô, que se você ficar aí, mesmo não gostando do espaço, eles vão mandar? Porque era assim comigo. Já mandaram, né? Quer dizer, Pois é. o caminho já estava mais ou menos andado, né? Mas eu ainda tinha muita resistência em tratar, né? Mas enfim, Porque a gente já fica assim, preenchi. ó, caraca, eu tenho que lavar a louça. Caraca, eu tenho que lavar a roupa. Ai, ninguém Não, marcou comigo. Eu tem que nada. vou lá fazer. E aí, aquilo que você estava colocando energia naquela cadeira e aplicando o princípio de Pareto, você aplicou em outra coisa. E aí demora a vir mais cliente, vir cliente mesmo, porque é proporcional, 80-20. 80 vai fora, 20 dá retorno. Isso está sendo muito bom Quanto para minha mais tempo eu ansiedade. fico aqui, esse 20 meu é maior, essa fatia de bolo é maior. Tá, Cláudia? Então, eu quero falar duas coisas. Primeiro, responder para a Carol ali, o WhatsApp Business, tá? A gente perde documentos, eu perdi conversas, quando a gente transforma, eu perdi conversas, inclusive eu perdi tratamentos que estavam dentro, ali, na conversa do WhatsApp com a cliente, e eu não tinha passado, porque no dia que eu fiz transportei, né, um negócio, quer dizer, que eu migrei
eu tinha fechado 2 tratamentos e eu deixei no Instagram, eu deixei no WhatsApp. Quando eu fiz a transferência, perdi. Aí a sorte que a cliente tinha recebido, ela veio e me passou, expliquei o que tinha acontecido. Então, assim, é uma atenção aí, quem for fazer, né? E, Rô, chega, cliente, sabe? Chega. Eu coloquei na minha vida assim, ó, na parte da manhã, eu cuido da minha casa e assisto a aula de vocês. Faço comida, limpo casa, faço tudo, certo? E assisto a aula, porque eu adoro. Chego aqui antes de todo mundo, fico ali esperando a Mayara me autorizar. É. E aí vem o horário de almoço, meio-dia, e eu sou centrada, né? Porque a rígida trabalha dentro desse contexto, tem como ser diferente, aí faço o horário de almoço, faço tudo, deixo tudo lá resolvidinho, tudo prontinho, e sento para trabalhar a minha mente no princípio de Pareto, de Parto, do princípio que for, meu amor, mas eu estou ali sentada, ó, canalizando a minha energia, trazendo, pensando como é bom aquilo tudo, né? Dessa coisa de chegar clientes, das pessoas. Quer dizer, explicável é, porque a gente hoje tem esse contexto, a gente tem esse conceito, a gente sabe. Mas chega, pergunta. Oi, você é terapeuta? Você trabalha com terapia? Como é que é a tua metodologia? E ali eu vou respondendo, né? E ainda agora o meu WhatsApp piscou ali. A cliente mandou que eu fiz ontem, né? Ela mandou assim para mim: já te paguei à vista, tá? Vou te fazer a transferência, quer dizer, vou te pagar à vista, vou transferir agora. Só vi o, o símbolo do Nubank subir ali, ó. Nem fui olhar para ver se está tudo lá. Eu só vi isso, subiu. Eu falei, opa, mais uma. Adoro. Então, funciona. Ah, funciona. Funciona mesmo. É muito incrível mesmo. Usem. Às vezes a gente fica lá com a mente, sentada aqui com a mente em mil coisas pra fazer. Então a gente não tá com os 7 corpos ali. Lembrem dessa regra. Os 7 corpos precisam estar aqui. Por isso que o alfa ajuda, porque daí o emocional também vai estar um pouco mais equilibrado, né? E a mente mais limpa. Então eu vou estar aqui sem pensar em nada, colocando minha energia no cliente que vai chegar. E aí, não estou preocupada com o Instagram naquele momento do atendimento. Era para ter alguém aqui, se não tem, eu estou livre. Não estou preocupada, sabe? Por isso que na agenda vocês precisam delimitar. Esse é o horário de fazer post, esse é o horário de lavar louça, esse é o horário de fazer comidinha, esse é o horário de escovar os dentinhos. Esse é o horário de ficar aqui para atender. Por isso que vocês não têm 24 horas disponíveis para atender as pessoas. Quando fizerem lá o grupo no WhatsApp, vou dizer, eu tenho tantos horários disponíveis, mas não é todos os horários do mundo. Né? Porque a gente olha para a agenda vazia e a gente acha assim, nossa, tem 24 horas para atender se precisar. Não tem. Por isso, escrever é muito mágico. Além de limpar a esteira das bagagens aqui para chegar novas bagagens, novas ideias, a gente tem noção real das coisas. Isso se aplica para a agenda, administração dos nossos horários, administração das nossas metas, realização das metas. Isso se aplica para a gente ter foco, isso se aplica até para a gestão financeira. Se eu não coloco no papel, meu Deus. Aqui, alguém tem dúvidas? Legal. O que eu ia falar? Sobre ainda o WhatsApp. A gente vai... Eu vou fazer um passo a passo para vocês. Eu conversei com a Carla e eu vi que vocês têm essa, né, necessidade de entender um pouquinho melhor como colocar as ideias de forma concreta. Então, passo a passo ajuda. Vou fazer para ajudar vocês nessa captação para o grupo do WhatsApp. Tá? Nesse primeiro contato das pessoas com vocês, para conseguir levar para esse grupo. Ainda as ideias estão vindo aqui, tá? De como fazer esse passo a passo. Assim que eu tiver, eu aviso vocês. E aí vai ser legal. Mas basicamente é relação pessoal, né? Muito mais como que a gente
a pessoa se sente quando vê a gente, quando fala com a gente, quando vê nosso conteúdo, do que especificamente a terapeuta precisa da terapia e vou fechar com ela. É comunicação, tá? Isso em tudo. A pessoa foi com a tua cara, é meio caminho andado. E para ir com a cara, você tem que se ter real intenção de ajudar. A gente sente. Eu brinco que a energia chega primeiro do que mais rápido que a velocidade da luz. Então, antes de eu enxergar a pessoa, eu já senti a energia e eu vejo se gostei ou não dela. Cláudia, tá com a mão levantada, quer falar? Ah, tá. Era a anterior, é porque eu fecho, porque eu fico respondendo, você fala, eu fico respondendo, porque a minha mente cria ali as coisas, né? Eu fico igual uma louca falando coisas. Tá bom, então. E aí, a Rô falou sobre ser magnético. Ser magnético. O que que é ser magnético? É ter tudo premeditado. Então, antes de fazer uma divulgação, qual que é a minha intenção? Eu preciso premeditar, meditar antes, tá? Vou querer atender. Eu medito antes que vou ficar aqui disponível para as pessoas. Ah, super insight para vocês. O que que eu fazia lá quando eu comecei e me ajudou bastante a ter mais essa confiança de que eu vou ficar ali disponível e vai vir gente. É uma coisa que eu aprendi com a minha mãe. Ela dizia que meu avô era comerciante e que ele fazia e dava certo. Abria a porta do lugar de atendimento, imaginava que estava vindo um monte de cheiro de rosas entrando no ambiente e eu faço uma oração, né, nesse ritualzinho aí, abrindo a porta, oração para a minha equipe espiritual e me imaginava assim, dava o comando, né? Estou disponível para atender quem quiser e precisar. Me mandem. Aí eu pedia, me mandem as pessoas. Tá? Esse ritualzinho, eu não sei como é que chegava lá, mas para mim me dava uma segurança de que ia chegar gente. E chegava. E a vergonha, TDR. Tá? E é isso, gente. O conteúdo de hoje. Hoje foi um profundo, né? Questão da reflexão da vergonha. Também da mentira e da verdade. Esse não foi planejado. Cláudia? Deixa eu falar uma coisa assim, eu pergunto na mesa, sabia? Se eu vou ter cliente naquele dia ou não. Eu venho na mesa, eu faço o alfa, preparo, sento lá e pergunto. Eu vou receber algum cliente novo hoje? Ele me diz sim ou não. Às vezes eu pergunto, quantos? Às vezes dá 2, 3. E chega, tá? E chega. Eu não pergunto se eu vou conseguir transformar aquilo num tratamento, né? Fechar essa venda, mas chega, pelo menos, no sentido de vir buscar informação, se aquilo está, se aquilo que eu estou oferecendo está de acordo com aquilo que ele necessita. Então, eu pergunto na mesa. Eu me achava a coisa mais maluca da face da Terra quando eu fazia isso, mas o resultado vinha. E assim, meu mentor uma vez falou para mim: por que você não usa? Você pergunta tantas coisas, por que você não pergunta? Porque vem, né, informação, assim. E eu levo muitas coisas, como eu não tenho muita seriedade para as coisas, né? Uma loucura. Vou falar uma coisa bem rápida para vocês aqui, porque já estamos passando a hora. Uma vez, uma pessoa falou assim: nossa, você lida com a espiritualidade, né? Eu era bem garota nessa época, eu devia ter uns 16 anos. Ela, você tem aí uma pombagira, um caboclo, não sei das coisas. Eu falei: que caboclo que nada, que santo de. Como é que é? Eu tenho um caboclo treme-treme de asfalto. Gente, eu tomei uma rasteira no ar mesmo, assim, sabe? Eu cheguei a levantar e caí. Do nada, eu tropecei nas minhas próprias pernas nesse dia, caí. E foi a primeira vez que o meu mentor virou para mim e falou assim: não brinque com aquilo que você não conhece. Eu tinha 15 anos. De lá para cá,
A primeira vez que eu vi uma entidade foi na praia, eu vi um caboclo gigante, enorme. Eu olhei para ele assim, eu apaguei, eu desmaiei. Dali para cá, eu nunca mais brinquei com a minha espiritualidade, porque é muito sério. E eu levava muito na brincadeira. Então, quando eu comecei como terapeuta, que eu olhava a mesa, eu perguntava, fazia perguntas bobas, né? Ali, aquela coisa do, vou usar como oráculo, apesar de saber que não pode, né? Mas é isso assim, isso assim, isso assim, né? Um dia meu mentor veio e falou, vou parar de responder, não, parar de responder não, vou parar de te auxiliar. Aquilo me deu um desespero, porque eu comecei a me sentir sozinha. Então, dali para cá, tudo passou a ser, vou perguntar. Tudo que eu tiver, eu pergunto absolutamente tudo, inclusive tudo. Quando a Mai entrou com a venda dela, né, com o produto dela, da mentoria, eu perguntei na mesa, devo fazer? Sim. Tá? Não faço nada, não tomo decisões importantes que eu julgo serem importantes sem que eu venha à mesa para perguntar. E entrego ele com toda a verdade do mundo. Legal, obrigada por compartilhar. Imagina. Levar a mesa para todo lugar, né? A nova bolsa. Carrego mesmo, viajo, carrego, lá vou eu. Leia. Complementando o que a Cláudia falou, eu também já fiz isso uma época, né? Na adolescência ali, quando começou. E hoje, né? Também já tomei umas na orelha, mas hoje, quando eu ficava revoltadinha e começava a perguntar por que as coisas aconteciam comigo, o que era só comigo, o que os outros não, eu sempre fui a estressadinha de querer a resposta. E aí a resposta sempre era: você não é privilegiada. E acabou, não tinha como reclamar mais, entendeu? Porque ele trazia sempre uma situação. Na época era a minha avó, que é a que eu mais tenho comunicação aberta, né? A minha preta velha. E ela sempre fala. Só que ela é mais cuidadosinha, entre outros, né? Mas sempre traz uma situação pior que a minha. Aí você vai justificar o quê? Não tem, né? E aí a frase não temos privilegiados nessa casa. E tá bom, então, né? E eu ficava quieta, em silêncio, reclamando pra mim mesma de mim mesma. Era isso que eu brava. É isso. A gente não tem. Apesar de querer, né? Obrigada pela contribuição também, né? Obrigada pela confiança de cada uma de vocês. De verdade. Total. Muitos beijos para vocês. Se ficar alguma coisa de hoje, lembrem-se da verdade de vocês e de buscar fazer ser divertido. Muita cobrança afasta o prazer. Se afasta o prazer, você não quer fazer. E a gente, não vamos ser hipócritas, a gente gosta de prazer. Tá? A gente vai fazer muitas coisas sem prazer? Vai, porque é necessário. Mas de vez em quando a gente tem que adicionar, né, uma pitadinha aí de temperinho na nossa vida. Então, como que eu vou tornar prazeroso? Liga uma música, coloca um chazinho, vai fazer o post, escutando, cantando uma musiquinha que você gosta, do tempo da baladinha, tá? Precisa ser gostoso, para você querer fazer bastante. E Maria, eu estou muito fechada, Maria. não entendi. Estou falando da Maria. Maria hoje está séria, muito séria. Tem meditação para tomar decisões. É É importante. tá bom, né? Cada um dá o nome que quer, Sabe né? o dia que não pode acontecer? O Instagram está bem congestionado, né? Podia funcionar como placa de carro em São Paulo. A gente deveria postar só uma vez por semana. Pronto, para sorrir. Isso aí, tem que Mas ir. aí a gente pode postar no TikTok também. Pega os videozinhos que já tá lá no Instagram, coloca no TikTok. Eu vi um monte de terapeuta do manoterapeuta lá no TikTok um dia desses, vários. Não tem muitos, não. Se tiver 20, é muito.
Gente, mas eu vi tantos. Será que foram os 20, assim? Não, eu vi, não foram 20, mas assim, eu vi vários seguidos no mesmo dia. Sabe, assim que eu me lembre. Vi vários seguidos no mesmo dia. É muito. De verdade, para a infinidade de pessoas que precisam de terapia, não é nada. A Verdade. gente precisa abrir aqui, ó. Porque se abrir aqui, vem. Aí a gente vai pra mesa. O que tá travando? Tô ali com um monte de questões que eu vou levar para a mesa agora, que você foi falando, e aquilo veio pulando aqui na minha cabeça. Vou levar algumas coisas para a mesa daqui a pouco para poder fazer isso. Quer dizer, a parte da tarde, que agora eu vou cuidar da casa. Beijo. Beijão pra vocês. Até sábado. Beijo, beijo. Cuidas Beijo. tá bem? Até. Tchau, tchau. Até. Tchau. Carlinha, vou te responder, tá?